Você quer descobrir como melhorar uma atividade específica dentro do seu processo? Você quer também melhorar alguma atividade existente? Será que os seus colaboradores ou empregados, como você quiser chamar, estão confortáveis em seus postos de trabalho? Será que as atividades que eles realizam poderiam estar sendo otimizadas? Então neste vídeo você vai descobrir sobre tudo isso. Falaremos agora sobre o estudo de tempos e movimentos. Tempos e movimentos é essencial para quem quer melhorar um processo dentro da empresa ou uma atividade específica, pois normalmente você pode ter em sua cadeia produtiva tudo fluindo da melhor maneira, mas que uma atividade ou outra deixa a desejar, e você pode tratar daquela atividade específica e descobrir se os movimentos que estão sendo realizados dentro da atividade estão coerentes com o que você espera do desempenho, ou até mesmo você pode analisar o fator tempo, que hoje sabemos que é crucial, e através disso você irá medir o ciclo para saber se também essa atividade ela consegue ser otimizada e repetida por mais vezes. Não há como falar sobre estudo de tempos e movimentos e não falar de trabalho. Pessoal, o estudo do trabalho, ele se dá através de quê? Você ali resolve se aprofundar sobre a função humana, métodos e processos dentro de uma cadeia produtiva ou dentro de uma empresa, para que, no final das contas, todo esse conjunto de elementos levem a você a fornecer um produto ou serviço eficiente e eficaz dentro de uma condição que satisfaça o seu cliente, né? Pois afinal vendemos uma solução. Então, desta maneira, o estudo do trabalho ele vai analisar as tarefas, processos, função humana, seja lá o que for que contribua para a otimização deste produto ou serviço, e nós iremos analisar o que pode ser melhorado dentro dos postos de trabalho. Indo direto ao ponto, quando falamos sobre o estudo dos movimentos, entramos no ponto de também estudar o método, pois sabemos que o método nada mais é que a forma como é ensinado a prática de alguma atividade ou até mesmo de qualquer outro processo que venha a gerar um produto, serviço ou qualquer informação. Diante disso, quando falamos em estudar o método dentro de uma empresa, nós estamos falando de como o seu operador está realizando uma certa atividade dentro do posto de trabalho dele. Podemos analisar vários fatores que poderão levar à alteração nessa condição de otimização do trabalho, pois sabemos que devemos ter alguns níveis de desempenho dentro da empresa para que desta forma nós tenhamos parâmetros para analisar este colaborador. Há muitas variáveis que podem influenciar no movimento do seu colaborador. É necessário observar se o mesmo segue a linha de treinamento pré-estabelecido para a sua função, e após isso você deverá observar se há excesso de movimentos ou a falta deles, para que só depois você consiga criar um diagnóstico relacionado aos movimentos. Logo após isso você pode estar analisando a questão da ergonomia. Você sabe o que é isso? Pois a ergonomia ela estuda a interação das pessoas com a tecnologia, o meio ambiente e tudo que está ao redor, para que o seu colaborador se sinta confortável, que ele possa ter um bom desempenho através do bem-estar, atuando dentro do seu posto de trabalho. Com isso, a ergonomia é bastante importante. Se você não conhece, pesquise sobre NR17. Ela trata da ergonomia nos postos de trabalho. E com isso, a ergonomia ela se tornou fundamental dentro das instituições, pois com ela o trabalhador ele consegue adaptar os postos de trabalho às pessoas. Gravem bastante isso. Os postos de trabalho devem se adaptar aos colaboradores para que eles consigam um máximo desempenho. Após analisar a ergonomia, vocês devem também estar analisando outro fator, como a estrutura do maquinário. Por exemplo, você pode ter treinado o seu colaborador para desempenhar uma determinada função dentro de um maquinário ou de um posto de trabalho, mas que com o tempo esse posto de trabalho
pode não estar correspondendo ao treinamento que você fez, seja por uma atualização da máquina ou até mesmo por um possível defeito no seu maquinário. Então isso também é um fator que deve ser considerado dentro do estudo dos movimentos. E agora eu vou deixar aqui para vocês uma tabela que vocês vão analisar aqui sobre o que pode estar afetando o comportamento do seu colaborador relacionado ao estudo dos movimentos. Nessa primeira imagem, pessoal, nós observamos que é uma tabela relacionado aos princípios com o uso do corpo humano, e aqui ele aponta algumas condutas que o colaborador ele deve ter com relação ao seu corpo, como alguns movimentos relacionados às mãos, posições de cabeça, olhos e alguns outros movimentos relacionados ao maquinário. Já nesta tabela, ele menciona aqui sobre os princípios relacionados ao local de trabalho, que ele sempre fala aqui sobre as ferramentas, materiais e as coisas que devem ser utilizadas pelo trabalhador, como também a altura do balcão, cadeira, entre outros utensílios, e também fala sobre a altura de bancos e também providenciar as condições adequadas para a visão. Bom, quanto ao manuseio dos equipamentos, ele menciona: quando possível, deve-se combinar duas ou mais ferramentas, deve-se localizar alavancas, barras cruzadas e volantes em posições das quais os operadores possam manipulá-los com a mínima posição do corpo, com isso otimizando a ergonomia e também fazendo com que o colaborador consiga manusear essas ferramentas com esforço mínimo, com a racionalização dos movimentos. Quando falamos do estudo dos métodos do tempo, não há como não lembrar de Taylor, que desde 1900 estudava como o seu operário na linha de produção conseguiria produzir mais em menos tempo. Então Taylor ele sempre se dedicou a esse estudo do tempo com relação à produtividade. Então ele sempre se fez algumas perguntas, como por exemplo, diante de um posto de trabalho, ele sempre perguntou para o seu funcionário: qual é a sua tarefa? Em quanto tempo você consegue realizá-la? Na sua opinião, ela é realmente necessária? Então ele fazia com que o seu colaborador estivesse ciente ao máximo daquilo que ele estava fazendo, para que desta forma ele se empenhasse em realizar os movimentos necessários para que fosse mais rápido e obtivesse maior perfeição no que estava fazendo. Uma ferramenta utilizada dentro do estudo dos tempos é a cronoanálise. Ela se dá pela seguinte forma: vamos supor que para produzir um produto ou serviço você tenha 5 tarefas, e dessas tarefas é cronometrada a ação humana a cada ponto dessa tarefa para identificar qual dessas tarefas ou mais de uma possam ser otimizadas. Porém, é observado alguns fatores relacionados ao tempo, como particularmente a ação humana, o desempenho do maquinário, entre outros fatores. Porém, normalmente ele é aplicado à ação humana, pois é necessário entender por que aquele operador está desempenhando uma determinada tarefa nesse tempo. Normalmente, a cronoanálise ela é feita com um relógio cronômetro, para que desta forma quem estiver monitorando consiga observar em quanto tempo o seu operador realiza uma determinada função. Deve ser avisado ao colaborador que ele está sendo observado e tomado o tempo, para que desta forma haja uma precisão maior no momento de medir. Deste modo, também deve-se deixar claro o objetivo dessa medição, para que dessa forma ele não faça corpo mole, pois pode depender também do que você está propondo a ele baseado no tempo. Você pode estar propondo uma promoção ou até mesmo uma demissão. Deste modo, sabemos que o desempenho do colaborador pode mudar. Já houve casos também dessa tomada ser feita às escondidas, onde a pessoa não sabe que está sendo cronometrada e é tomado esse tempo escondido para saber em que momentos específicos o colaborador apresenta um déficit no tempo ou um déficit de desempenho, melhor dizendo. Com isso também utilizaram filmagens, pois às vezes a presença
da fiscalização que media o tempo acabava influenciando diretamente. Então, através de filmagens um pouco mais distantes e sigilosas, avaliaram em todo um contexto em que momentos específicos esses colaboradores se apresentavam dispersos ou com má vontade de trabalho. Diante disso, a cronoanálise ela se mostra bastante efetiva no que diz respeito ao estudo do tempo de execução, pois saberemos se foi uma falha de excesso de movimentos, uma falha de treinamento, desmotivação, ou seja, entre vários outros fatores que podem estar influenciando diretamente no tempo de execução de uma tarefa. Por hoje é só. Hoje eu deixei aqui para vocês a parte teórica do estudo de tempos e movimentos, ou métodos e tempos. Então, eu vou deixar aqui a parte 2 apenas com o cálculo do tempo e também para você descobrir o tempo de ciclo, o tempo médio padrão de execução de uma determinada atividade. Então é isso, por hoje é só. Fique com Deus e vamos juntos.